O dia que a minha tia descobriu que a filha da amiga dela, na verdade, era a filha dela. Quando a minha tia era jovem, ela se envolveu com um carinha, ela tinha mais ou menos uns 16 anos. E ela se envolveu com um carinha, começou a namorar com esse carinha e engravidou. Só que ninguém da família aceitou quando ela for grávida. Todo mundo virou a cara pra ela e falou, a gente não vai te ajudar em nada. Minha tia fazia as coisas dela tudo sozinha. E, mano, ela era muito novinha, né? Ela tinha 16 anos. Ia pro pré-natal sozinha, tudo. Só que teve uma vez que ela foi pro pré-natal que uma moça abordou ela. A moça falou pra minha tia, nossa, é tão novinha, né? Já vai ser mãe, tudo. E a moça foi tão agradável com ela que elas começaram a pegar uma amizade. E aí conversa vai, conversa bem. Minha tia explicou pra essa moça que ela tinha dificuldade pra fazer, né? O pré-natal, porque ela precisava da presença de um maior de idade, que minha tia tinha 16 anos. Então ela ficava na dependência de vizinhos e tudo. E a mulher se comoveu com aquilo. Aí a mulher, nossa, imagina, não sei o que, eu posso te ajudar com isso, não sei o que. Fez a cabeça da minha tia novinha, caiu no conto do vigário. Minha tia disse que essa mulher se tornou uma amigona dela, sabe? Diz que ela era super preocupada na alimentação da minha tia, ajudava a minha tia com alimentação, tudo. Tudo que a mãe da minha tia não fazia pra ela, essa mulher fazia. Aí viraram super amigas, tudo, até que chegou o dia de ganhar o bebê. Aí disse que essa amiga dela, o nome dessa mulher era Selma. E quando chegou no dia da minha tia ganhar bebê, disse que essa Selma inventou de levar ela em um hospital onde a prima dela trabalhava. No caso, a prima dessa Selma. Porque disse que, ai, minha prima vai te dar mais assistência, tudo. E minha tia novinha caiu. Estava tudo normal quando ela chegou no hospital, tudo. E no momento do parto, quando o bebê nasceu, o bebê não chorou. Minha tia ficou preocupada. Aí os médicos acalmaram ela, disse que o bebê só dava um pouquinho de falta de ar, enfim. Depois de umas horas que minha tia tava no quarto, a prima dessa Selma, que era enfermeira, trabalhava nesse hospital, veio falar com a minha tia e falou que o bebê nasceu sem vida, infelizmente. Ele tava sem oxigênio na barriga, por isso quando ele nasceu ele não chorou. A tia falou que ficou arrasada, que nem deixaram ela ver o bebê, enfim. Ela ficou ali no resguardo dela e foi pra casa. Chegando na casa dela, ninguém nem sequer perguntou do baby, porque ninguém tava nem aí com a gestação dela. Essa amiga dela também, a Selma, sumiu. Ela mandou uma carta depois de muito tempo pra minha tia, falando que precisou ir embora pra cidade dela. Aí, enfim, vida que seguiu pra minha tia teve a vida dela, trabalhou, estudou. Aí teve um dia que ela chegou no trabalho e a mãe da minha tia entregou uma carta pra ela. Tinha escrevido, era a prima enfermeira da Selma, falando que a Selma havia falecido e que o bebê, né, tava sozinho, que na verdade era uma adolescente. Que ela não podia cuidar, porque elas eram sozinhas, tal, que ela não tinha saúde pra cuidar de uma adolescente, e minha tia podia ir lá buscar, já que elas eram tão amigas. A tia ficou surpresa com a carta, porque ela nem sabia que a Selma tinha tido filho e tudo, mas foi lá buscar. A minha tia chegou lá, disse que a menina era super doce, elas super se identificaram, parecia que se conheciam de outras vidas. Depois de um tempo que a Raquel tava morando com a minha tia, ela ficou muito desconfiada, que ela falou, cara, essa menina parece muito comigo, ela tem muito meu jeito. Ela decidiu fazer o exame de DNA e aí, pimba, a menina era filha da minha tia. A tia ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo revoltada, porque roubaram a menina dela. A minha tia decidiu que não ia contar nada pra Raquel, ia esperar ela ficar mais madura pra explicar toda a história. E a tia chegou e ia atrás da prima enfermeira da Selma, mas ela não encontrou, porque a minha tia queria explicações. Foi isso, hoje a Raquel sabe de toda a verdade, ela super entendeu e minha tia segue feliz. A Joyce, que é uma menina que trabalha comigo, chegou esses dias muito brava no setor, porque disse que o namorado dela saiu com um amigo. Até então, tudo bem, só que esse amigo parece que encontrou, nesse dia que eles saíram, uma menina que ele fica, e essa menina tava com uma amiga. Até então, pra ela, tudo bem também, só que quando começou a ficar ruim, quando que ela começou a ficar nervosa? Ela tava assistindo os stories do namorado dela ali onde ele tava, só que ela viu uma situação nos stories que ela não gostou. Disse que a amiga dessa menina, que o amigo dele pegava, pegou o celular do namorado dela e gravou em stories, falando, ai, não sei o que, invadir. Ela falou, o que é isso, um filme? Ela disse que mandou uma mensagem pra ele na hora, falou, ó, bonitão, o que tá acontecendo? Quem é essa no seu stories? Ele falou, ah, não, é amiga da mina do cara. Elas viram que eu deixei meu celular bloqueado e gravaram stories pra me sacanear. Ela disse que entendeu, mais ou menos, só não falou nada pra não parecer a louca, surtada e chata, entendeu? Mas disse que aquilo incomodou ela. Disse que ele apagou os stories, tudo, só que ela falou que aquilo tirou a paz dela, porque ela queria que ele tivesse outro tipo de atitude. Além de apagar os stories, dá uma dor na menina, mano. Que intimidade é essa? Pegar o telefone dos outros e sair gravando stories. Aí tá, passou. Disse que ela dormiu, só que de madrugada parece que alguma coisa cutuca, né? Ela disse que despertou pra ver se ele tinha mandado mensagem. E não tinha nenhuma mensagem dele, ela já achou estranho. Aí ela ligou, e quando ela ligou, a mesma menina que tinha postado os stories, que atendeu o telefone. A menina, oi, não sei o que, você que é a Joyce. Aí ele foi no banheiro. A Joyce disse que ficou sem reação, tipo assim, que intimidade é essa? Disse que logo depois ele veio, pegou o telefone e falou que mandou você atender meu telefone, não sei o que, mas tipo dando risada, sabe? Não dá uma dura na menina. A Joyce disse que ficou nervosa, amor, desligou o telefone e falou pra mim, mano, você acha que eu tô errada? Joyce, eu não acho que você tá errada, porque, mano, se a menina tá com essa intimidade é porque tá dando confiança. E outra, se ele tivesse dado uma dura desde a situação do stories, ia nem ter rolado essa agora. O que vocês acham disso, gente? Minha amiga descobriu que tava sendo cura por conta de uma maquiagem. Você disse fofoca? Semana passada, minha conhecida pegou o celular do namorado dela e ela viu que na barra de notificações tinha uma mensagem do banco do namorado dela dizendo que uma compra de R$ 1.170 foi aprovada na Chanel. Ela, muito fiel que é, pensou que ele finalmente tinha comprado pra ela uma base da Chanel que custa R$ 1.170, que ela sempre tinha pedido pra ele. Ai, coitada. Como ela achou que era uma surpresa, decidiu não perguntar nada pro namorado e seguiu com o dia dela. Uns 30 minutinhos depois, a melhor amiga dela chega na casa dela e adivinha só com uma base da Chanel. Quando ela perguntou pra amiga onde que ela tinha conseguido aquela base, a amiga disse que tinha sido o pai dela que deu de presente
presente pra ela. E ela também disse que todas as maquiagens que estavam ali com ela, porque assim, ela levou uma sacola cheia de maquiagem, tinha sido o pai dela que deu de presente. Minha conhecida conseguiu manter a calma e ela fez o seguinte, ela abriu o aplicativo do banco do boy dela, começou a olhar o extrato e começou a ver que tinha várias compras de várias maquiagens que condiziam com as maquiagens que a amiga dela estava mostrando pra ela. Minha amiga levou todo o quarto dela, foi até a sala, chamou o boy e foram pro quarto, onde estava a amiga dela também. Assim que eles entraram no quarto, a minha amiga pediu pro namorado explicar tudo aquilo, ele ficou nervoso e confessou que ele e a amiga dela têm um caso desde o tempo da escola. E também é quando minha conhecida e o cara começaram a namorar. Minha conhecida surtou, bateu no namorado dela, bateu na amiga dela e ainda pegou todas as maquiagens da garota pra ela. Tá certo? Tá certa. Hoje eu vou contar pra vocês do dia que um cabeleireiro super famoso aqui do TikTok, pelas transições e dancinhas, foi um escroto comigo, enquanto eu me maquio. Gente, tudo começou quando uma amiga minha muito próxima fechou parceria com ele, chamou ele, fechou com ele pra fazer aquele vídeo de transição, de dancinha, vocês sabem de que eu tô falando, né? E ele super topou, ela queria ficar loira quase global. Nisso, ela também falou de mim pra ele, que eu queria ficar ruiva. E ele também super topou e eu chamei ele no WhatsApp, a gente começou a conversar. Só que com ela, ele chegou a marcar horário. E ela perguntou se eu podia ir com ela acompanhar pra ela não ir sozinha, porque o salão é muito longe da nossa casa. Depois de muito insistir, ele deixou eu ir pra acompanhar ela, porque ele falou que eu não cabia no salão junto com ela. Chegando lá, sim cabia. Ele só, tipo assim... Não sei, gente, não sei explicar. Agora vendo de outro ponto de vista sobre ele, sabe? Mas enfim, aí nós chegamos lá e de primeira ele foi até simpático. Tinha uma outra menina lá também gravando nesse dia, também ia fazer o cabelo. Sendo que quando minha amiga perguntou se ele podia fazer meu cabelo junto com o dela, ele disse que não dava, que ele só ia atender ela no dia. Só que a gente chegou lá e também tinha outra pessoa que ele estava atendendo. Chegamos lá, conversa vai, conversa vem. Aconteceram algumas coisas em relação ao salão e a minha amiga que estressaram ele. E aí ele já mudou completamente a áurea. Ele fechou a cara e ficou mais quieto. Só que até então, eu não tenho nada a ver com isso. Não era diretamente comigo. Então, tudo bem, ele tem os motivos dele, deixa ele ficar estressado, problema dele. Só que aí eu comecei a perceber uns olhares cruzados, assim, tipo, meio olhando feio pra mim. E eu queria que fosse alguma coisa da minha cabeça, sabe? Eu pensei, não tem nada a ver comigo, ele tá assim com todo mundo, até porque ele é super grosso com todo mundo, com a equipe dele, com o namorado dele, que é assessor dele também. Não é uma pessoa legal de estar perto. Enfim, chegou um momento do dia que estávamos todos conversando sobre signos e ele perguntou o signo da minha amiga que estava comigo. Ela respondeu que era Sagitário e eu disse que o meu era também. Ele olhou pra mim e falou assim: nossa, você não é Sagitário não, filha. Nada a ver com você. Nisso eu olhei pra ele e eu falei que eu me achava super sagitariana. Ele disse que sagitariana não é tão extravagante desse jeito. E eu disse que na verdade era assim. Nisso ele perguntou qual era o meu ascendente e eu falei Capricórnio. Ele olhou pra mim e falou assim: nossa, agora eu entendi, por isso que eu tô te odiando. Gente, vai ter que ter parte 2, mas eu já vou postar em seguida desse vídeo, tá bom? Parte 2 do dia que um cabeleireiro super famoso aqui do TikTok de dancinhas foi um escroto comigo. Continuando, gente, eu juro que ele não falou brincando. Ele olhou no fundo do meu olho e ele falou: por isso que eu tô te odiando. Ele não deu risada, não falou brincando e não falou só uma vez. Ele falou 3 vezes a mesma coisa, repetiu. Na primeira todo mundo riu, super engraçado. Na segunda um pouco menos, na terceira ninguém riu, não era engraçado. Ele tava falando sério, só que ele tava disfarçando uma piada ácida, um cara super gente boa. Gente, nesse momento eu já fiquei super desconfortável e ele não falou mais comigo. Tipo assim, eu falava, ele não me respondia, ele ficava me olhando feio, eu não podia fazer nenhuma brincadeira com a minha amiga que ele olhava feio. E ainda teve mais. Depois de um tempo, ele tava secando já o cabelo da minha amiga e eu virei pra minha amiga e falei assim: amiga, por que você não corta uma franjinha aqui no meio da testa, em cima da sobrancelha? Desse jeito, brincando com ela. Ele virou pra ela e falou assim: nossa, ela é sua amiga ou sua inimiga? Agora eu entendi porque você parou de falar com ela.
E isso que ele falou foi porque a gente comentou com ele que a gente tinha acabado de voltar a se falar. A gente não se falava há um bom tempo. Ela tinha parado de falar comigo, só que a gente não comentou o motivo, obviamente. Ele pegou e falou isso pra ela em voz alta, na minha frente. Todo mundo ficou em silêncio na hora que ele falou isso. Gente, resumindo, ele foi um idiota o dia inteiro. Teve um outro momento, quando ele terminou o cabelo dela, que eu fui gravar ela, a reação dela, e aí eu peguei e cheguei perto dela, do lado dele, assim, pra começar a gravar. Ele virou pra mim e falou assim: do meu lado não, né, bicha? Vai mais pra frente. Gente, hoje eu conto rindo, mas aquilo me afetou muito. Faz, acho que um mês agora. Me afetou muito. Eu me senti muito mal. Foi tipo uma situação completamente humilhante. Eu achei completamente humilhante. Eu fiquei com vontade de chorar em vários momentos. Teve momentos de eu ir lá pra fora, sair do salão e tipo assim, com o olho cheio de lágrima, pra não chorar na frente de ninguém. Foi horrível. Gente, e depois, na hora de ir embora, eu ainda escutei ele conversando com o namorado dele, falando de alguma mulher, dizendo o quanto ela era desumilde e arrogante. Eu acho que ele não tem um espelho em casa. Gente, resumidamente, foi isso. Eu só tenho uma dica pra você que é famoso, ou acha que é famoso: não sejam essa pessoa. Não distrate as pessoas que gostam de você e que admiram o seu trabalho. Isso é muito feio. Você só tá onde você tá por conta delas. Eu traí meu marido com o irmão dele, ele tá pé da vida comigo depois que ele descobriu, inclusive quer me botar pra fora de casa, nós estamos aí na maior confusão. Mas bora pela lógica. O cara que não faz um carinho na mulher, o cara que não dá um pingo de atenção pra mulher, o cara que não fica com a mulher e nem dá no... Não tem como, gente. Não tem como. Aí ele pega e bota um instrumento daquele.